em julho do ano passado, eu tive a oportunidade de trabalhar nas Olimpíadas de Londres. E é algo um pouco difícil, porque você está saindo do seu país, você vai para um lugar que as regras são totalmente diferentes. Então, lá em muitos lugares, por mais que fosse um país liberal, mas em muitos lugares a gente não podia pregar. E aqui é o nosso país, aqui é a nossa casa, aqui a gente está recebendo as pessoas. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que isso é uma oportunidade muito grande de Deus para a gente. E a gente precisa abraçar isso constantemente. Antes de começar, quero ler um texto com vocês. Eu acho que está em Colossenses 4. Só aí que tem Bíblia, pode abrir, por favor. Vamos ler Colossenses 4, de 2 a 6. Eu queria que cada um lesse um versículo. Eu preciso que vocês interajam bastante. Beleza? Porque a gente pode ler cada um versículo aí. Aproveitem ao máximo todas as possibilidades. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, nosso caminho é mais ou menos por aí. A gente precisa primeiramente orar, e a gente precisa intensificar a nossa oração, porque a gente entende que a intercessão, a oração é um primeiro passo muito importante para a gente realizar qualquer tipo de coisa. A gente precisa também orar no sentido que a gente tenha coragem, porque a gente ora primeiro por muitas pessoas que vêm, que Deus possa abençoar, possa ajudar o coração das pessoas, mas se nós estamos aqui, não estivermos preparados para fazer a obra de Deus, o negócio também não vai andar muito bem. Então a gente precisa orar também pela gente, para que Deus nos dê a oportunidade de aprender mais, de nos dê discernimento, nos dê sabedoria no falar e no agir. E o outro ponto importante que a gente aprende aqui, aproveitar ao máximo as oportunidades. Lá em Londres era um negócio engraçado também, porque eu fui para lá e não sei falar nada de inglês. Hoje eu faço curso, melhorou um pouquinho, mas eu fui para lá zerado. E como é que você ia abraçar uma oportunidade de falar de Jesus para alguém sem falar a língua dos caras? Então eu ficava caçando brasileiro, era muito engraçado. Onde eu ia no campo do Brasil, e se a pessoa que já teve a oportunidade de sair do país, mas quando você está fora do seu país, fora do Brasil, qualquer brasileiro que chega, o cara vai te perguntar alguma coisa. Então, era abraçando a oportunidade. E a gente saía jogando bola, e aí um grupo de brasileiros vinham jogar bola, os caras se aproximavam da gente. Então, a gente precisa agarrar essa oportunidade. E o último ponto que a gente precisa saber disso é que a gente precisa ter uma conversa agradável. A gente precisa ser bem receptivo para as pessoas. Uma das ações que a gente tem, vocês vão ver daqui a pouco, é uma ação que a gente faz no aeroporto, recebendo as pessoas. Então, é uma festa, a gente faz algo que agrada as pessoas quando chegam. Quem não gosta de ser bem recebido no lugar? Quer que quando vai na casa de um amigo, vai na casa da sogra, quer ser bem recebido, quer que o pessoal esteja ali de braços abertos. Então, é bem importante que a gente tenha no nosso coração, no nosso pensamento, em receber bem as pessoas. Então, vamos lá, uma parte mais prática. Corra de tal maneira que alcança o prêmio. Esse é o nosso tema, Joga Limpo. Movimento. O que é o movimento? Acho que está difícil para vocês lerem daí, né? Eu vou ler aqui então. Joga Limpo Brasil é um movimento coordenado pela Sociedade Bíblica do Brasil. E não só pela Sociedade Bíblica do Brasil, mas em parceria com todas essas ações ali embaixo. Atletas de Cristo, Renas, Ame Brasil e a CBE. Então vamos lá. É um movimento coordenado pela Sociedade Bíblica com o objetivo de criar uma gigantesca mobilização de atletas, igrejas e organizações cristãs para difundir a mensagem bíblica e seus princípios durante a Copa do Mundo de 2014 e também a Copa das Confederações
confederações e Jogos Olímpicos. Trata-se de um grande desafio, uma oportunidade singular de semear a palavra de Deus. A origem desse nome Joga Limpo, ela veio daquela expressão fair play. Quem é que já ouviu falar em fair play? O pessoal ele vê jogo de futebol, vê outras partidas. É geralmente isso, o cara se machuca, o time vai lá, bota a bola para fora, aí quando bate a lateral, o cara vai lá e devolve, foi bonito. E vem mais ou menos isso aí. A gente tem que demonstrar o nosso jogo bonito. E a inspiração foi criada com a expressão Joga Limpo, e esse movimento de Joga Limpo foi criado a partir do pastor Marcos Grava, que é o coordenador das transmissões mundiais, é um dos palestrantes da CBE. Eles criaram um time de ex-atletas, de atleta aposentado, atleta amador, e eles rodavam o mundo jogando futebol, se apresentavam como seleção master do Brasil, e tinham licença para isso na área clandestina, vamos dizer assim, mas eles rodavam o mundo pregando o Evangelho. Então eles entraram na China, que é um lugar que não pode pregar, eles pregaram o Evangelho, entraram no Japão, entraram em diversos países onde jamais eu acho que eu e você conseguiríamos estar, e eles, através do futebol, que foi uma ferramenta que Deus deu para eles conseguiram pregar o Evangelho em diversos lugares. Então é mais ou menos esse pensamento que a gente tem aqui. A gente precisa elaborar nossas estratégias, a gente precisa usar o máximo da nossa criatividade. Por isso que eu pedi aqui nessa atividade que a gente tivesse uma criatividade mostrando nosso nome, porque Deus vai dar para a gente diversas oportunidades. Deus vai dar para a gente diferentes maneiras de fazer a coisa. E a gente tem que correr atrás daquilo que a gente se encaixa melhor. Ah, Gustavo, é só futebol? Não. Ah, Gustavo, é só basquete? Ah, é só nos grandes eventos esportivos? Não. Os grandes eventos esportivos pode ser aqui no Lar Mundial, pode ser aqui na igreja de vocês. E a gente vai ver isso mais para frente. Vamos lá, nossa meta é mobilizar igrejas e as organizações cristãs de todo o país para orar e atuar em diversas áreas, apoiar o nosso desenvolvimento, estimular a participação dos jovens nas múltiplas atividades e motivar os voluntários que lá estarão. A metodologia: o movimento vai apoiar as iniciativas de disseminação da mensagem bíblica durante a Copa do Mundo, as Olimpíadas e a Copa das Confederações. Os atletas, igrejas e denominações que aderirem ao Joga Limpo atuarão livremente, ou seja, é o que eu falei, vocês vão fazer as ações de vocês. É claro que o Joga Limpo vai organizar algumas coisas que será maravilhoso se vocês acompanharem, mas a igreja de vocês, por mais que nós estejamos no time, vocês são livres para fazer o que vocês quiserem. A gente quer fazer uma IBF durante a Copa das Confederações, durante a Copa do Mundo, que é o período de férias da criançada. Faça uma IBF esportiva aqui. O Joga Limpo está acontecendo lá dentro do estádio, vocês estão fazendo uma ação aqui. Muito maravilhoso, porque a gente não conseguiria alcançar aqui ao Lar Mundial, mas vocês conseguem. Então vamos lá. E a SBB, que é a Sociedade Bíblica, promoverá ações para divulgar o documento. Não sei se vocês estão sabendo da ação que vai ter hoje no Maracanã. Vai ter uma caminhada de oração no Maracanã. Acho que o Diego chegou a mandar alguma coisa para você. Então hoje, saindo daqui, eu vou para o Maracanã. A gente está com a estimativa de receber todas as igrejas do Rio de Janeiro. A gente dividiu em 4 áreas. O pessoal da Zona Norte vai estar comigo. O pessoal de toda a Baixada vai estar com o Cleiton. E o pessoal da Zona Sul vai estar com o Everson. E outra galera do Rio de Janeiro todo vai ficar com a Miriam. Então, a gente vai. Nosso objetivo, se Deus segurar o tempo, se tudo ajudar, a gente caminhar aí em torno do Maracanã, que a gente precisa mostrar para a nossa sociedade, precisa mostrar para o Rio de Janeiro, para as nossas autoridades, que os crentes entenderam que isso é um presente de Deus para a gente. A gente quer mostrar para o mundo que a gente não vai ficar de mãos atadas em relação a isso. A gente quer mostrar que a gente vai agir. A Copa das Confederações ainda nem começou, mas a nossa primeira ação já vai ser hoje. Então a gente precisa agir. E Deus quer que a gente comece a agir. Então vamos lá. A Copa das Confederações vai acontecer agora, de 15 a 30 de junho. Se vocês quiserem anotar na agenda de vocês, dia 30 de junho já está marcado também uma outra grande mobilização no Maracanã. A final da Copa das Confederações. A gente espera que o Brasil esteja lá. Vamos torcer para o Filipão conseguir fazer alguma coisa nesse sentido. Mas se o Brasil não tiver, a gente vai estar lá com Itália, Espanha, seja lá quem esteja lá naquela final. Mas vocês podem colocar na agenda de vocês, dia 30 de junho, na final do Maracanã, a gente vai fazer uma grande ação. Essa ação vai ter gente do lado de fora, vai ter gente do lado de dentro, vai ter gente fazendo capelania com os atletas.
sair. Aqui eu incentivo para vocês participarem do Joga Limpo. Quem quiser anotar aquele site, pode pegar depois ali, que é www.jogalimpobrasil.org.br. Lá você consegue receber no e-mail de vocês as informações, as próximas atividades, tudo que vai estar acontecendo. Então o site vai facilitar bastante. Esse material é bem provável que vocês consigam encontrar lá. Então o site está ali, quem quiser depois pegar lá em cima, pegar comigo. Obrigado. Eu deixei também material com o Thiago, que é o manual do Joga Limpo, que é um pouco mais detalhado, que é um pouco mais profundo. Então, se ele conseguir tirar a chave para entregar para vocês, se vocês conseguirem pegar com ele, também vai ser algo muito bom. Então, vamos às estratégias. Esses são os nossos parceiros, como eu falei no início. Qualquer coisa, você pode entrar em contato com qualquer um desses. Vou falar depois sobre o material que a gente tem, que é um material muito legal, com Bíblia, com o Evangelho de João, Novo Testamento, alguns panfletos. Vamos ver daqui para frente. Então vamos lá, iniciativa 235 é o que nós vamos trabalhar dentro do Joga Limpo. O Joga Limpo é um movimento, é a ação em si. E a iniciativa de 235 são 10 estratégias que nós vamos trabalhar durante os grandes eventos esportivos junto do Joga Limpo. Então 235, não sei para quem lembra aqui, era uma formação muito antiga. Foi uma das primeiras formações do Brasil, em 1930, 1940, por aí, que era super ofensiva. Eram 2 zagueiros, 3 cabeças no meio campo e 5 no ataque. Então era tudo ou nada o tempo todo. E esse é o nosso pensamento. A gente vai com tudo ou nada. A gente vai ser super ofensivo. Os caras estão no nosso país, os caras estão no nosso território. E a gente vai com a coragem e com aquela autoridade que Deus dá pra gente. Então vamos lá. Está lá o nosso esquema tático, iniciativa 235. Então, ali, a primeira são os promotores. Mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui. As pessoas que vão nas igrejas implantar a visão, colocar e visionar as pessoas. Ali, número 2, é oração e intercessão. É o que a gente vai fazer hoje no Maracanã. A gente vai fazer uma caminhada de oração e intercessão no Maracanã. Número 3 ali é a consultoria, o voar. Se eu não me engano, é visão, organização, atendimento e resultado. Alguma coisa desse tipo. A camisa 4 ali é políticas esportivas, que é um dos pontos que eu acho mais interessantes nesse trabalho. Número 5 são reuniões temáticas, que são coisas que você pode fazer dentro da igreja, assim como a política esportiva. Número 6 são os jogos reais, a EBF. Número 7, mídias de massa, são Facebook, essas coisas que a gente consegue divulgar. Eu vi que o pessoal estava divulgando o treinamento de hoje no Facebook. É uma ferramenta muito importante que a gente tem. Número 8 ali, capelania. São coisas que nós fazemos diretamente com os atletas. O pessoal que tem capelania, geralmente são pastores ou alguém que fez um curso de capelania. E a gente consegue ter acesso ao vestiário dos jogadores e ali dar uma palavra, falar de Jesus para eles. E número 9, evangelismo pessoal. Nossa estratégia aqui que mais ataca, né? Que é aquela abordagem pessoal, que realmente acontece nas viagens missionárias, ou então alguma organização de igreja que a gente vai na rua e sou eu e o cara ali. E é super ofensivo aquilo, vamos dizer assim, porque sou eu, Deus e o cara, é a minha abordagem. E ali a gente vê como é que é em Colossenses, a gente tem que saber como falar, a gente tem que saber usar a oportunidade certa. Número 10 são os estádios e fanzones. E ali caiu a camisa 10 para aquela estratégia ali quase que perfeita, porque é a área onde a gente consegue alcançar mais gente. Aqui todo mundo sabe o que é uma fanzone? Não vou falar. Fanzone é um negócio que é o seguinte: durante esses grandes eventos, eles criam um espaço, geralmente é como se fosse a Quinta da Boa Vista, um gramadão, algo desse tipo, que transmitem os jogos, tem um telão enorme, e o pessoal vai, o pessoal que não conseguiu o ingresso no jogo, vai assistir o jogo ali com a família, e tem uma interatividade legal, algo bem legal. E aí a gente consegue alcançar muita gente. A gente faz kids games ali, a gente faz pintura no rosto das crianças, distribui aquelas bolas que faz cachorrinho, faz não sei o quê. E as crianças vão chegando até a gente, os pais vão trazendo as crianças. A partir dali a gente compartilha a pulseira do dono da salvação, a gente fala de Jesus para as crianças ali. E uma coisa que tem sido muito importante, a gente tem alcançado muitos adultos através das crianças. Então, se tem uma coisa que eu e a nossa equipe da CBE temos aprendido a valorizar são as crianças. Porque aquilo é realmente um presente de Deus para a gente. E a última estratégia é o espaço virtual, que é onde a gente vai divulgar nossas ações, a gente vai mostrar tudo que a gente tem feito,
iniciativa235.org. É a nossa ficha de cadastro ali. Se vocês quiserem aprender um pouco mais, tiverem o objetivo de espalhar isso para outras igrejas, manda um e-mail para mim, fala que você está interessado, que você quer espalhar essa ideia, essa iniciativa para outras pessoas, e eles vão te orientar como fazer. Então vamos lá, os promotores são nossos goleiros, lidam com as estratégias, com as igrejas e defendem o contra-ataque. Então, os nossos promotores, a ideia é justamente isso. E aqui, ó, espalhando. Você, qual a próxima igreja? Vamos na igreja tal, vamos visionar a igreja tal. Por exemplo, aqui, não sei se o Tiago ali do Ministério de Esportes aqui, mas ele foi quem contactou o Diego. Mas o Tiago contactando das pessoas. O Tiago conhece pessoas de outras igrejas, vocês conhecem pessoas de outras igrejas. Então vocês podem ser promotores que vão espalhar essa ideia para outras igrejas. Então vamos nessa. Nossa camisa 2 é a nossa oração e intercessão. São programas de oração para crianças que foram incluídas na camisa 6. A gente vai ver daqui a pouco a camisa 6. Programas de oração junto aos estádios e fanzones que estão na camisa 10. Então a gente vai fazer hoje essa primeira estratégia de oração. Seria muito bom se alguns de vocês, ou se todos vocês conseguissem estar lá com a gente hoje. A gente vai estar lá a partir das 3h30 da tarde. O horário que mandaram já foi até errado, foi 4h30. Mas aí foi culpa minha, eu vou exigir o Diego de culpa. Mas é 3h30 da tarde. Vai acabar no máximo 5 horas. A gente quer fazer algo rápido. Mas a nossa ideia, além de orar, de interceder em qualquer lugar, de mostrar para as autoridades, é de mobilizar a galera. De ver como é que o trabalho é legal, como é que é bom estar ali orando. Você sente algo diferente, algo que é vindo de Deus realmente para a gente. Então, quem tiver a oportunidade, quem puder estar lá com a gente hoje, vai ser um prazer. Então, a igreja deve estar envolvida em intenso esforço de oração para evangelizar com resultados. Então, hoje a gente vai orar diretamente pelo Maracanã, pela questão do estádio em si, pelas atividades que ocorrerão ali, pelas pessoas que estavam ali. E vamos orar também por nós, né? Que Deus nos capacite, nos livre de qualquer problema, que a gente possa estar fazendo esse trabalho fielmente. Então vamos, camisa 3, que é o VOAR, que é a nossa consultoria, para igrejas que querem desenvolver ministérios eficazes no contexto esportivo. Aqui depois eu vou passar o contato para vocês, e eu estava até conversando com o Thiago, é algo que vocês têm como receber todo o material, toda a estrutura para montar o ministério esportivo de vocês. O Thiago está falando lá que agora tem 5 pessoas aqui que estão envolvidas com essa área de educação física, e vocês têm uma equipe quase que formada. Eu digo que estão nessa uns 2, 3 anos, eu digo, minha equipe. Então, é verdade, mas vocês têm uma equipe muito grande. É bonito olhar aqui, ver que tem 10, 15 pessoas, seja lá quantos tenham, mas vocês precisam se mobilizar. A gente fez essa atividade aqui no início, vocês precisam se conhecer. O Thiago pode chegar para qualquer um de vocês e falar, estou contando com você para isso, você vai abraçar e vai fazer aquilo. Então, na nossa equipe a gente não pode ter divergência, na nossa equipe a gente pode ter opiniões diferentes, mas a gente tem que aceitar tudo como um grupo. A gente tem que ter um líder que o cara vai orientar a gente vai seguir os passos daquele líder. Então, a ideia é que vocês hoje, que vocês consolidem bem isso, que vocês se abracem bem e abracem essa ideia de jogar livre, e a partir disso, isso não vai ficar só na Copa das Confederações, não vai ficar só na Copa do Mundo. Isso vai ficar algo daqui para sempre, aqui em Honório Cordial. Se Deus quiser, vocês vão conseguir consolidar esse ministério esportivo. E a partir daqui, independente de quem venha estar daqui a um tempo ou não, mas o Ministério Esportivo da Igreja de Honório Cordial jamais vai acabar. Então a minha ideia é que vocês construam algo daqui para frente, que não seja algo para 1 ano, para 2 anos, mas que seja algo até o dia que Deus chamar a gente. Beleza? Então vamos lá. Vamos desacobar. Vai passar. Vai passar. Vai dar a palavra de cima, né? Costuma dar ajuda. Consegue passar a frente agora? Deixa eu ver se volta. Acho que acabou a pilha. Ele falou que estava sem pilha isso aqui. Então vamos lá. A coisa que tu assiste aí de cima que vai ser privilegiado. Beleza? Então vamos lá, camisa 4, que é a nossa, deixa eu ler ali, clínica de esportes, que é a parte que eu acho mais legal, porque é a parte que eu trabalho. Então tudo que a gente trabalha, a gente
inicialmente oferecendo a estratégia para clínicas de futebol, que foi da maneira que começou com o futebol, que a maioria das pessoas trabalhavam com futebol, mas isso a gente consegue se adaptar a qualquer esporte. E o mais importante disso é que a gente tenha a criatividade, que a gente elabora nossas próprias estratégias. São clínicas de esporte, a gente pode adaptar o basquete, quem sabendo que tem gente aqui que joga basquete, que já jogou basquete, a gente pode adaptar para o vôlei, para qualquer outro esporte, e a gente pode começar a fazer alguma coisa através disso aí. Esse programa associa fundamentos de um esporte a princípios bíblicos. Por exemplo, a gente trabalha com a criança no domínio de bola, e a gente mostra para a criança que às vezes é difícil dominar uma bola, mas aí quando está difícil a gente precisa deixar que Jesus, que Deus domine essa bola para a gente, e essa bola muitas vezes é a nossa vida, e a gente não consegue dominar a nossa própria vida, mas Deus consegue controlar isso para a gente, e a gente consegue usar outros fundamentos, e nas atividades que a gente vai fazer lá em cima, vocês vão entender um pouco melhor isso. Então a clínica de esportes, não só de futebol, mas esportes no geral, é algo que é muito bom, é algo que você consegue trabalhar muito bem, porque isso chama as crianças. Joga uma bola ali fora, bota um golzinho de um lado, um golzinho do outro, espera meia hora para ver se o resto de criança. Então eu já pulo uma etapa da abordagem, não precisa abordar, eles estão vendo até a mim. Então é algo que facilita muito e é algo que dá muito resultado. Passa para cima, pai, por favor. Iniciativa 5, que são as reuniões temáticas. Isso é algo que a gente faz bastante também. Que são reuniões com os temas. Por exemplo, vai acontecer o jogo Brasil. Quanto que o Brasil joga? Brasil-Japão. Ah, tô legal, jogo Brasil-Japão. Bota um telão na igreja, anuncia aí na comunidade, ó, a gente vai transmitir o jogo Brasil-Japão. É uma reunião temática. Estou tendo um tema ali, ó, Copa das Confederações, Copa do Mundo, seja lá o que for. Estou fazendo uma reunião temática. As pessoas estão dando aqui na igreja. Vocês não podem falar de Deus na igreja? Pastor não prega na igreja? Eles estão na minha igreja. A partir daqui eu falo aquilo que a gente achar necessário, aquilo que Deus colocar no nosso coração. Então, entendam que isso, não entendam mal a palavra, mas é como se fosse uma desculpa para a gente trazer as pessoas da igreja. Porque nossa ideia não é ver o jogo, a gente até acha legal ver o jogo, mas a nossa ideia é falar de Jesus com aquelas pessoas que a gente talvez não teria como falar como igreja. Mas como alguém que está transmitindo o jogo, a gente consegue alcançar essas pessoas. Deu para entender mais ou menos a diferença? Enfim. Então vamos lá, vamos para 5, para 6, perdão. A 6, o que está escrito aí, Diego? Jogos reais, beleza. Que é uma continuação dessa atividade que eu falei das reuniões temáticas. A diferença das reuniões temáticas, das festas temáticas, é que muitas vezes ela acontece também, independente se está passando o jogo ou não. Por exemplo, posso fazer uma festa aqui na igreja, uma festa temática, e chamar as pessoas e a partir dali ter um contato. Ou então posso fazer obrigatoriamente um jogo, transmitir um jogo. Isso a gente já fez lá na igreja, é um negócio que está muito certo. Porque vem não crente, vem os crentes e vem aquelas pessoas da igreja que são mornas, que são frias, algumas vezes, mas são quentes algumas vezes, e fica naquele meio termo. Então a gente consegue alcançar bastante gente através desses jogos temáticos. Então vamos lá, passa para a 7 aí, Digão. A 7 é mídia de massa, facilitar o ataque preparando o público para contatos com mais pessoas. Então é essa atividade que eu falei que a gente faz no Facebook. A gente divulgar o máximo no Facebook. E eu quero falar um negócio para vocês que o Facebook é um negócio que a gente precisa ter muito cuidado. Tá? Na igreja eu tenho trabalhado muito com os meninos e meninas, eu sou líder de adolescentes lá. E o pessoal não tem usado aquele Facebook para honrar o nome de Deus. E tem sido algo que tem sido muito ruim lá na igreja. Porque você vê pessoas lá dentro, pessoas que às vezes influenciam outras pessoas, mas que se você visitar a página dele, o perfil dele no Facebook, você acha aquilo bem curioso. Pessoas que botam fake de não sei o quê, umas fotos mais ousadas que não sei o que lá. Então, a gente precisa usar todas as ferramentas que Deus dá pra gente. E se a gente usar o Facebook para divulgação do Evangelho, para algo de Deus, aquilo ali é algo que vai fazer bem pra gente. Porque a internet, ao mesmo tempo que pode ser muito boa, a internet ao mesmo tempo pode ser muito ruim. Então a gente que decide. Se a gente quer fazer daquele ali algo bom, algo para honrar e glorificar o nome de Deus, ou algo muito ruim, que vão fazer que as pessoas olhem pra gente e falem, pô, brincadeira, isso aí não tá certo não. Então vamos lá, camisa 8 aqui. Capelania, show de bola. E essa é uma parte que eu tenho trabalhado muito para conseguir me encaixar ali. É algo que eu gosto muito de fazer, eu tive a oportunidade de fazer algumas vezes, mas é algo um pouco complicado. Porque alguém aqui já conviveu no meio de atleta profissional? Alguém
difícil de acesso. Então, vocês têm noção, eu tive em Natal, fui trabalhar na quarta de final, semifinal da Copa do Nordeste. Era América de Natal contra a Asa de alguma coisa. Asa de Arapiraca, isso aí. Aí um time da casa, outro time visitante. A gente entrou no vestiário dos caras, sabe um ar de soberba? Os caras olhavam assim, pô, o que você está fazendo aqui? Quem deixou esses caras entrar aqui? Aí você olha assim, pô, tô vindo aqui querendo dar junto com o cara, querendo falar de Jesus pro cara, o cara trata assim. Então, é algo que é bom, porque é um tipo de evangelismo que é direto, é um discipulado. Você senta com o cara, você conversa, mas ao mesmo tempo é bem difícil, porque você tem que falar a linguagem dele. Porque se o cara chegar pra você e te destratar, te tratar assim como superior, você realmente abaixar a cabeça e, não, tá bom, desculpa aí. Pô, você nunca vai ter acesso naquilo ali. Então tem hora que você precisa crescer até um pouquinho para conseguir confrontar aquele cara e atingir aquele cara. Então, essa área de capelania eu tenho tentado, estou começando a fazer uns cursos, algo assim, para atuar um pouco mais nessa área, mas é algo que precisa realmente estar debaixo da orientação de Deus, porque também é muito fácil de se perder. Porque você começa a entrar em contato com os caras desses, e aí os caras fazem um negócio aqui, fazem um negócio ali, aí você, pô, não tem nada a ver não, pô, é legal estar no meio dos caras. Mas é uma linha muito tênue entre você estar no meio e estar fazendo a diferença, e você estar no meio e acabar se corrompendo com aquilo que as pessoas fazem. Então, vocês podem orar também por essa estratégia, pelas pessoas que trabalham diretamente com essa estratégia, porque é algo que também é muito confrontante, é algo muito desafiador, que a gente entende que é uma das estratégias que o inimigo mesmo mais quer que a gente não atue, porque um atleta desses, depois de convertido, esse cara consegue influenciar muita gente. Sei que lembra da Copa de 2002, que o Brasil foi campeão, todo mundo tirou a camisa lá, escrito I love Jesus, Jesus te ama, várias línguas diferentes, e aqueles atletas ali, quantas pessoas eles não alcançaram? As pessoas dos estádios, as pessoas que estavam assistindo nas suas casas, as pessoas que depois viram a matéria em algum lugar, e até hoje tem reflexo daquilo que aqueles caras fizeram ali. Então a gente entende que um atleta de alto rendimento, que alcança e influencia muitas pessoas, quando aquele cara se converte, quando aquele cara começa a propagar o nome de Jesus, cara, aquele bicho estremece o inferno pra caramba. Então é uma área que é muito difícil de atuar. Então eu peço que vocês estejam orando por isso também. Vamos lá, Digão. 9. Evangelismo pessoal, isso. A nossa maior estratégia de ataque. Nosso centroavante. Faremos mais gols com a evangelização pessoal. Isso eu faço questão de ler o restante, que é no dia a dia, em ações de abordagem pessoal, em conexão com outras estratégias. São todos os crentes que estão convocados, estão escalados. Então, nosso treinamento são Bíblia e textos usados nas abordagens. Nossas abordagens precisam ser breves. Tem um negócio que a gente brinca lá na CBE, que a gente fala que o nosso 11º mandamento é: seja breve e agradarás. Porque muitas vezes a pessoa, nós como crentes, se alguém chegar e falar alguma coisa de Jesus pra gente já ter o entendimento, pra gente já conhecer e gostar daquilo ali, a gente ouve com certa facilidade. A gente ouve o pastor pregar 1 hora, a gente vê um programa na televisão que dura 30 minutos, mas pensa como um crente. Muitas vezes a gente tem que pensar como ele. Imagina chegar para o cara tá ali no bar, bebendo sua cervejinha, a gente chega lá para o o cara falando: licença, bom dia, vai Jesus para você aqui rapidinho. Pô, ele não vai te ver nem 2 minutos. Então a gente precisa ser breve, falar as palavras certas, usar as coisas certas, para conseguir chegar nesses caras. Aquelas fotos ali são a gente fazendo lá em Londres. Aquele, não sei se está difícil de ver, mas aquela foto de baixo é o André, um amigo meu. Ele estava dizendo um rapaz que veio, acho que é Afeganistão, coisa assim que ele veio, e estava lá numa fanzone. E o André abordou ele, falou, deu a pulseira no plano da salvação, e foi algo muito legal que a gente conseguiu, aquele rapaz e a família dele, uma esposa e um filhinho, aceitar. Entregar a vida a Jesus. Então assim, foi algo bem interessante, que agradou bastante a gente. Então vamos lá. Camisa 10, que é uma das principais estratégias, que são os estádios e as fanzones. É a atuação que vai acontecer junto aos estádios, nas áreas de torcedores. Então, onde vai acontecer? Próximo aos estádios, áreas de torcedores da cidade sede. Escalação, quem está convocado para o nosso jogo?
Isso é um ponto importante que exerce muito a nossa criatividade. Ah, mas eu não gosto nem de esporte, o que eu vou fazer nisso? Você gosta de arte? Você dança? Você faz teatro? Você trabalha com clown, faz malabarismo, sabe fazer show de palhaço, show de mágica? Você vai alcançar muitas pessoas com essas estratégias. Então, a gente tem a experiência de fazer isso em Londres. Eu acho que nos vídeos que eu separei, acho que mostra um pouquinho disso. Foi muito interessante. Tinha um amigo nosso, Danilo, e o cara é um dos caras mais férias que eu já vi nesse negócio de clown. O cara faz de tudo um pouco. E, cara, o Danilo era uma potência. Onde o Danilo ia, ele juntava pelo menos em 100. Era um negócio assim, ele chegava na fanzone, aí ele vinha com o malabarismo e cuspia fogo no meio do malabarismo. Juntou 100, pá, fácil. Então o cara usou uma estratégia que eu não tenho como fazer isso. Mas o cara estava lá, ele usou a estratégia que Deus deu para ele e ele conseguiu juntar muita gente. E a partir do negócio que você acha que, pô, isso aí eu sei fazer, mas eu não sei fazer direito não. Como é que eu vou usar isso no reino de Deus? Tem diversas maneiras de você usar aquilo que você gosta de fazer, aquela sua maior habilidade, sabe aquilo que você olha e diz, pô, isso aqui eu faço muito bem. Usa isso para Deus. Então, o pessoal que é da área de administração, só gosta de fazer essa questão de organização da administração. O que mais precisa, onde tem menos gente trabalhando, é em organizar, é em fazer, preencher as fichas, fazer esse cadastramento de pessoas. Então, onde eu falei daquele e-mail, vou passar um e-mail para vocês e vocês mandam e-mail para aquela área ali, para aquela pessoa responsável, e vocês vão ser bem orientados. Eu quero trabalhar nisso. Então, vocês vão ser direcionados à pessoa que vai ajudar vocês a trabalhar nisso. Então, quando eu pedi para vocês ficarem com a mente aberta, não fica fechado só ao esporte. Fica aberto aquilo que você gosta de fazer. Pô, será que eu consigo encaixar essa minha habilidade nisso? Entre em contato, eu sei fazer isso, isso e aquilo, eu gosto de fazer isso, isso e aquilo. Como eu posso ajudar? E a gente vai orientar vocês. Então, beleza, vamos passar. Camisa 11. Até que horas que tem que estar? Tá determinado, você vai determinar o tempo. Tranquilo. Ninguém está com fome não, né? Então tá bom. E a nossa última estratégia ali é o espaço virtual. Para quem quer ter um ministério esportivo, evangelístico no meio digital. E vocês já criaram aquilo ali, eu já vi o Thiago mandando na página do Ministério da Igreja algumas coisas sobre o ministério esportivo e tal. E é algo muito legal. Depois vocês podem pegar comigo, tem umas páginas da CBE, umas páginas do Joga Limpo, que são ministérios esportivos que a gente trabalha eles virtualmente. Então a gente faz reuniões, a gente divulga algumas coisas que acontecem, a gente interage, por exemplo, aconteceu um Kids Games aqui em Leonardo Gurgel. Larga lá na página da CBE. Outras pessoas podem me ajudar. Eu posso, não pode. E a gente trabalha junto com a minha equipe. Quando eu falo que a gente é uma equipe, isso não é da boca para fora, isso não é algo que eu estou falando só para incentivar vocês. É algo verdadeiro, a gente precisa estabelecer uma equipe. Por exemplo, eu brinquei aqui que lá na igreja eu sou eu e o Diego, mas nenhuma atividade a gente faz, a gente precisa fazer, nunca tem só eu e o Diego. Algumas atividades a gente fez na igreja porque não tinha nem eu nem o Diego. Então, nossos parceiros, pessoas de fora vieram abraçar a ideia. Quanto foi que eu quebrei a primeira perna? Porque eu quebrei as duas pernas no ano, outro no outro, no jiu-jitsu, mas enfim. Eu quebrei a primeira perna, aí foi em 2011, tá vendo? 2011. Foi no dia, perto da véspera do Dia das Crianças. E no Dia das Crianças a gente estava planejando fazer um grande Kids Games lá na igreja, na comunidade. Então a gente ia pegar, fazer na rua da igreja, fazer algo maneiro para as crianças de fora e tal. Tudo armado, tudo esquematizado. Aí dia 10 eu quebrei a perna. Fiquei internado, tive que operar. Aí eu falei, pô, e agora? Como é que a gente vai fazer? Acho que você também não poderia estar, alguma coisa assim, né? Aí tive que contactar os parceiros assim 2 dias antes. Graças a Deus o negócio aconteceu, acho que tinha mais 100 crianças, algo assim. Então Deus foi mobilizando as pessoas, foi dando as pessoas certas, orientação, e a gente conseguiu fazer algo muito legal. Então beleza, aqui são os materiais que a gente tem para usar. E não tenho nada desse material, porque é caro. Não, mentira, não é caro não, mas eu ainda não comprei. E ali a gente tem o Novo Testamento com capas esportivas. Ali tem uma foto do cara de futebol, mas tem de outros esportes também, na capa. Ali são os panfletos que a gente tem. Acho que sai 60 centavos. Não sei quanto sai. Mas é muito barato, realmente. Porque 10 mil panfletos eu sei que sai muito barato. É um
barato mesmo, pode confiar, pode acreditar que é muito barato. Aquele Novo Testamento é 1,50, ele tem a real valor, é 1,50 a unidade. A Bíblia é 4,50 a unidade. O Evangelho de João acho que é 1,50 também. Os outros dois acho que são 70 centavos, 90 centavos, que é um manualzinho, que é o caminho da vitória e o segredo da vitória. É como se fosse uma devocional, um livretinho pequenininho. Aqueles dois últimos ali a gente geralmente entrega para os atletas da capelania, mas é algo bem interessante. Então vocês podem entrar na Sociedade Bíblica e procurar esse material e pedir lá. Eles entregam legal. Acho que agora o frete está grátis, que eles estão precisando vender. Aí o frete está grátis. Não está não? Então tá bom, perdão. Mas de repente consegue arrumar um frete grátis. Tudo a gente converte. Então, esse material aí é bem interessante. Para não dizer que eu não tenho nada, acho que o Evangelho de João está lá em casa. Mas eu vou comprar o restante porque estão no processo aí um pouco complicado. Mas aí está o material. Cadê? Tem Os vídeos lá rapidinho, por favor. Acho que é Love Jesus, né? O pessoal dançando. Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês é um pedacinho que a gente fez lá em Roma. Quando eu falei para vocês que a gente precisava de criatividade, a gente precisava quebrar nossos paradigmas algumas vezes, é justamente nesse vídeo aí. Ali, antes dele soltar, são pastores, líderes de igreja, pessoas que você olha assim, pô, esse cara não vai passar essa vergonha não. E o cara pagando um mico só para conseguir juntar pessoas e falar de Jesus ali. Algo que é um pouco engraçado. Talvez vocês não tenham tanta graça porque você não conhece as pessoas que estão ali. Mas quando você vê, cara, aquele teu amigo todo duro, já aquela pessoa que você nunca imaginaria dançando ou fazendo alguma coisa em público. São aquelas pessoas que estão ali. Então passa o vídeo aí pra mim. Sou mais obrigado aqui.
gente reclama muito de que, pô, a gente sempre faz uma parada aqui na igreja, vem sempre as mesmas pessoas. Mas eu não posso fazer algo um pouquinho a mais daquilo que eu consigo, do que aquilo que eu estou fazendo? Será que se eu der um passo um pouquinho diferente, será que se eu quebrar alguns paradigmas meus, se eu quebrar alguns pontos meus que são meio intocáveis, sou pastor da igreja, vou passar essa vergonha aqui? Não, vou botar Vamos quebrar alguns paradigmas, vamos dar um passo um pouquinho maior. Que Deus está com a gente nesse papo. A gente já não entendeu isso, que foi uma estratégia dada por Deus, que foi um presente de Deus. Então vamos dar um passo um pouquinho mais de coragem. Lembra daquela passagem? Pô, o cara está lá, é Jesus, não é Jesus, então vamos andar na água, o cara foi e caiu. Mas vamos dar o primeiro passo. Aquela primeira experiência que jamais vai ser esquecida, de dar aquele primeiro passo. E o resto de Deus vai conduzir a gente. Então, se às vezes a gente quer fazer algo um pouquinho a mais, não tenha vergonha, não fique travado. Faça. E saiba que Deus está te orientando a fazer aquilo. Então, antes de passar o segundo vídeo, eu quero só fazer um comentário sobre ele, que ele é um vídeo que às vezes eu fico vendo ele até hoje lá em casa. Porque é o testemunho de uma menina que a gente estava no mesmo grupo, e a gente foi num jogo, acho que foi Brasil e Polônia. Foi Bulgária, né? Bulgária e Polônia, isso aí. A gente estava lá e foi um dia mais marcante para mim. Porque nesse dia a gente conseguiu. Eles fizeram um centro esportivo em Londres, que você chegava nesse centro, lá a própria organização do evento, eles te levavam de bondinho para qualquer esporte que você fosse. Então todos os esportes que eles chamavam de esportes olímpicos, que aí tinha vôlei, tinha aquele área de lutas e tal, tudo isso acontecia, você ia para o mesmo lugar, e lá eles te levavam de bondinho, como se fosse aquele teleférico ali do alemão, te levavam para outros lugares, era assim, uma estrutura muito bonita. E a gente teve o prazer de esse dia em diversas áreas. E a gente evangelizou pessoas das fanzones e tal, a gente fez umas ações nos estádios, mas esse testemunho em si dessa menina foi algo muito interessante, porque a gente conseguiu espalhar a mensagem de Jesus em rede nacional. A BBC transmitiu isso aí, esse jogo estava sendo transmitido ao vivo, e a BBC é uma emissora muito grande lá, ela estava transmitindo o jogo quando filmaram essa menina que vocês vão ver nesse testemunho, e ela conseguiu, através de uma criatividade de algo que estava chamando muita atenção, mostrar a imagem de Jesus que tinha para muitas pessoas no mundo. Então, vamos ver esse vídeo aí. Os caras não passam filme, né? Começaram a lançar
porque você não pode fazer manifestação nenhuma religiosa durante os jogos. E aí os crianças ficavam olhando assim, e parece que eles sabiam que ela ia fazer alguma coisa. Então eles ficavam olhando assim na entrada do estádio, da próxima das arquibancadas, e ficavam só olhando. Aí ela ia, aí voltava, muito engraçado. E aí, quando ela decidiu ir de vez e conseguiu mostrar lá, foi algo muito gratificante pra gente. Aí logo depois eles vieram recolher a gente, porque depois a gente saiu do estádio. Mas foi algo assim que a gente saiu com a sensação de dever cumprida. Acho que ela apareceu 2 segundos no telão, 3 segundos, mas foi algo que com certeza deve ter aparecido aquela mensagem para algumas pessoas. Então, só para mostrar as fotos, são um pouco do trabalho que a gente fez mais longo, e a gente vai fazer algo parecido aqui no Brasil, e vocês se encaixem da maneira que acharem melhor. Como eu falei para o Thiago, nossa ideia hoje é passar essa visão para vocês, mostrar para vocês o que a gente pode fazer, que áreas vocês podem trabalhar. Mas sabe qual é o maior objetivo? É que vocês desenvolvam áreas que a gente jamais imaginou trabalhar. Que vocês consigam criar outras estratégias, outros ambientes de trabalho. Então vamos lá, essa é uma maneira esportiva, isso aí é Sevilha, não é nem nome. Aqui a gente fez evangelismo no presídio. A gente teve a oportunidade de entrar no presídio lá e jogar bola com os presidiários e através dali falar de Jesus. Passa a próxima aí. É o plano da salvação, seria no plano da salvação que a gente costuma apresentar. Eu estou sem a minha, não sei porquê. Rapidinho, segura essa daí. Que essa é algo também muito interessante. Agora muda para segurar. Deu. Essa aí, esse pessoal nunca tinha se encontrado antes. Era um grupo de 178 voluntários. Esse grupo aí nunca tinha se visto. Numa noite anterior, que isso aí na verdade é um ensaio, eles queriam fazer uma peça, uma representação teatral numa fanzone. Aí os caras juntaram, aí fizeram um teatro, que é um teatro sem fala, mas que eles mesmos demonstram o movimento. Então eles, com o corpo humano, eu não tenho foto disso, mas eles fizeram a representação de um barco, de uma pessoa no barco e na onda. E a pessoa ia fazendo assim e ia levando o barco, algo sensacional. O que juntou de gente para ver isso, porque foi algo muito incrível. Aí eles fizeram uns trabalhos aí muito maneiros, através de nunca tinham se encontrado. Eles ensaiaram numa noite e no dia seguinte fizeram um negócio muito perfeito. Então vamos lá, passa aí, continua aí. Isso é uma clínica esportiva já em Londres. A gente teve a oportunidade de fazer lá no jovens do Chelsea, as crianças do Chelsea, muito legal, pode passar. Aí você vê a expressão das crianças, ó, a alegria delas de estarem jogando bola, mas nossa pegada mais importante pra gente era falar de Jesus. Isso aí a gente fez das fanzones, eu vou mostrar daqui a pouco a foto da fanzone, e a gente fazia pintura de rosto, distribuía bolas, essa área toda é uma área de fanzone. Distribuímos as pulseiras, olha lá, fizemos uma clínicazinha de esporte, as crianças chegavam para bater uma bola. Olha lá, isso é uma fanzone, um telão, um gravadão, aí descreveram em português, ó, Londres te adora. E vai juntando muita gente, o jogo ainda não tinha começado, era o dia do jogo do vôlei do Brasil, e vai juntando gente. Essa senhora, ela evangelizava fazendo crochê, segura essa foto aí, volta aquela outra lá. Essa senhora aí, algo sensacional. Ela chegou lá em Londres, aí quando ela fala assim, um monte de linha, aquela linha de crochê, do estudo, e tipo, por que a senhora trouxe isso? Será que ela vai achar que vai ficar chato, vai ter que ficar passando tempo aqui? Pô, deve ver várias coisas. Aí começou a mulher lá, a gente ficou falando, ela sentou na graminha, começou a fazer um negócio, as coisas do plano da salvação. Aí, pô, fazia tipo um cachimbo, um negócio bonito pra caramba, tá ligado assim? Aí ela chegava pra dar de presente pros outros. Aí a partir dali falava de Jesus, aí vinha a mulherada toda querendo aquele negócio. Caramba! Ninguém imaginou, já foi evangelizado com crochê, nunca ouvi falar nisso. Então essa senhora fez isso aí. Pode passar. Te dando maior trabalho, né, cara? Foi mal. Aí as crianças vão se aproximando, fazendo pintura de rosto. Essa aí, ó, pausa nessa foto aí, que essa também é uma das mais importantes que eu tenho. Não sei quem registrou essa foto, mas a gente tem a oportunidade de falar com essa mulher. Ela não tira esse negócio do cabelo por nada. E a gente foi falar de Jesus para ela, a gente conversou com ela. E aí a gente saiu de lá com a sensação de a gente falou no vazio. Sabe quando você fala, pô, o negócio não foi legal. E ela deu muita atenção pra gente, foi muito atenciosa, mas a gente perguntou se ela queria aceitar Jesus, conversamos com ela pra caramba, ela
Só que ela adiciona a gente no Facebook. Aí a gente continuou em Londres, quando a gente chegou no Brasil, a gente trocando a ideia com ela. Aí ela falou aqui, ó, tem uma surpresa pra vocês. Aí mandou uma foto pra gente sem aquele véu na cabeça. Aí falou assim, sabe aquele Jesus que vocês falaram pra mim? Ele veio me visitar aqui na minha casa. Então assim, foi algo que arrepia até hoje, mas é algo que só Deus não tem